mestre. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Vamos para mais uma aula do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo 8 hoje, tá bom? Bom, nesse capítulo, Jesus vai fazer uma série de milagres. Vocês aprenderam, na última aula com o professor Wesley, que os milagres de Jesus serviam para mostrar o poder e a glória de Jesus, não é isso? Nesse capítulo, Jesus faz 4 milagres, tá bom? Seguinte, primeiro, Jesus vai acalmar a tempestade. Isso vai mostrar pra gente o poder que Jesus tinha sobre a natureza. Depois, Jesus vai expulsar o mal de um homem. Isso vai mostrar pra gente o poder que Jesus tem sobre o mal. Depois, Jesus vai curar a doença de uma mulher que já estava doente há 12 anos. Olha só, isso mostra pra gente o poder que Jesus tinha sobre a doença. E mais uma vez, Jesus ressuscita uma pessoa, que mostra pra gente o poder que Jesus tinha sobre a morte, tá bom? Mas eu quero falar com vocês hoje sobre um especial, que é o primeiro, que é quando Jesus acalma a tempestade. A Bíblia fala pra gente que, certo dia, Jesus estava no Mar da Galileia. Vocês lembram do Mar da Galileia, não é? Então, Jesus estava no Mar da Galileia e ele falou para os discípulos: vamos para o outro lado. E os discípulos aceitaram. Pegaram um barco e foram para o outro lado. Mas nesse momento, Jesus dormiu. Por que ele dormiu? Lembra que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus estava cansado. Ele passou o dia inteiro pregando, ele passou o dia inteiro ensinando. Então ele estava cansado como qualquer pessoa. Então ele foi dormir. Mas aí que aconteceu um grande problema. Nesse momento que Jesus foi dormir, veio uma tempestade muito forte. A Bíblia fala que começou a entrar água dentro do barco dos discípulos. Começou a vir um vento muito forte. E os discípulos não sabiam o que fazer. Eles estavam com muito medo. E por que eles estavam com medo? Porque a tempestade veio do meio do nada. E uma tempestade é assim, igual nossos problemas. Eles vêm do meio do nada. Eles são incontroláveis e imprevisíveis. Você está muito bem, está cheio de saúde, do meio do nada, fica doente. Olha um problemão na sua vida aí. Às vezes você tem um bom trabalho, seu pai tem um bom emprego e do meio do nada ele é demitido. Olha o problema na sua vida de novo. Olha a tempestade na sua vida de novo. E foi assim com eles. A tempestade vem para todo mundo, vem para rico, vem para pobre, vem para gordo, vem para magro, vem para velho, vem para novo, vem para criança, vem para adulto. É assim mesmo. A tempestade é incontrolável e imprevisível, tá bom? E a tempestade vem também para quem obedece a Deus. Repare que os discípulos obedeceram a Jesus. Jesus falou: vão para o outro lado. Eles foram. E mesmo assim a tempestade veio na vida dos discípulos, tá bom? Veio no barco do discípulo. E o barco deles era um barquinho muito pequeno. Eles estavam com muito medo. Então, eles foram até Jesus, desesperados, e falaram: mestre, mestre, não importa que pereçamos, mestre, mestre, nós vamos morrer. Imagina o desespero deles, imagina o medo deles. É o seguinte, é como se fosse, se vocês estivessem jogando futebol, perdendo, e tem o líder de vocês, o craque, não está jogando bola aquele dia, todo mundo correndo, mas o craque do time tá paradão lá, tranquilo. O que vocês vão ter vontade de fazer? De chamar ele, sacudir e falar: vambora, a gente tá perdendo. Não era essa a vontade que vocês iam ter? Os discípulos estavam assim também. Mas eles esqueceram um detalhe muito importante. Aquele não era um homem comum. Não era eu ou você, ou não era o craque do seu time que estava lá. Lá era Jesus, era o Deus na terra, era o nosso Salvador. Era um homem que tem controle sobre tudo. É um homem que sabe o momento exato de agir. Então, isso pode acontecer na nossa vida também.
a gente achar que Jesus está demorando para agir, que o problema está acontecendo e Jesus tem que resolver logo. Mas Jesus tem o tempo dele. Jesus sabe o momento correto de agir, tá bom? E o mais engraçado disso tudo é que repara o seguinte: eles reclamaram com Jesus, chamaram desesperado, mestre, mestre, não importa que pereçamos, mas antes disso eles não tinham pedido ajuda. Isso acontece com a gente. A gente fica muito desesperado, a gente fica nervoso com um problema na nossa vida e a gente não pediu ajuda. E às vezes basta pedir ajuda porque o problema é muito fácil de ser resolvido por quem tem o poder, por quem entende aquele problema. Quando Jesus acorda, o que Jesus faz? Vocês acham que ele precisou vestir uma armadura para resolver o problema? Usar a força do Hulk para resolver o problema? Não, Jesus muito calmo fala o seguinte: mar, acalma-te. Foi só isso, bastou uma palavra. Jesus tem o poder sobre o mar, sobre a natureza. Então é muito simples. Tem um problema? Procura quem pode resolver. Jesus perguntou: vocês não têm fé? Afinal, Jesus estava lá com eles. Igual a gente. A gente tem um problema, mas nós estamos com Jesus também. Nós temos um problema na nossa vida, mas Jesus está no nosso barco, entendeu? Mas os discípulos devem ter pensado assim: como eu vou ter fé no meio da tempestade? Como eu vou ter fé no meio desse problema gigante na minha vida? Mas aí que é a questão, os discípulos não tinham aprendido ainda que fé não é uma vida sem problema. Fé não te dá uma vida sem problema. Fé é ter tranquilidade no meio do problema. Fé é você conseguir dormir, como Jesus dormiu, no meio do problema. Fé é você saber que Jesus tem o poder de controlar o mar. Isso é fé. E logo depois que Jesus acalmou a tempestade, os discípulos ficaram com medo. Afinal, nunca ninguém tinha visto isso. Um homem controlar o mar? Isso não era possível. E eles perguntaram a si mesmo: quem é este homem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só. E essa vai ser a nossa pergunta de ouro. A mesma pergunta que os discípulos fizeram, eu faço para vocês. Quem é este homem que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Tá bom? Essa é a nossa aula. Até a próxima. Eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me Ei! Quem é este que até o vento e o mar